papudos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. Eu sou Rafael Petroco e já curti minhas baladinhas por aí. Bom, bate-papo de hoje é sobre esse tema, mas eu só vou falar um pouquinho mais sobre ele depois dos recadinhos dos nossos patrocinadores. Bom dia, majestade. Bom dia, Zazu. Eu lhe trago as notícias matinais. Vá falando. Como vocês já sabem, a Album está com a gente durante todo 2018 e a super plataforma da Album nasceu para que os fotógrafos tenham mais tempo para fazer o que realmente amam, que é fotografar. Como isso, a Album é a única plataforma do mundo que otimiza todo o seu fluxo de trabalho, fazendo você economizar tempo e recursos em todas as fases do seu dia a dia. Começando pelo ProSite, que você já conhece, que é a plataforma onde você cria o seu site em minutos e atrai muito mais pessoas pela internet, apresentando o seu trabalho de forma bonita e profissional. E ainda tem o blog para você publicar aquele conteúdo bacana para os casais e para os clientes que você atende. Depois tem o Clickster CRM, para você organizar todos os seus contatos, a agenda e também o fluxo de trabalho, lembrando automaticamente de tudo o que precisa ser feito. Bom, organizado o dia a dia, tem o Proof, que você envia as fotos e os álbuns para os seus clientes selecionarem, comentarem e aprovarem tudo isso online, facilitando o processo para você e também para o seu cliente. Após saber quais fotos seus clientes querem que vá para o álbum impresso, você diagrama o álbum de forma simples e rápida, direto do navegador do seu computador pelo Design Inbox. Ou seja, você não sai da frente do computador, consegue fazer tudo ali sem problema nenhum. São centenas de templates prontos para você entregar o próximo álbum em menos tempo. E aí, para surpreender e fidelizar o seu cliente, a Album inova com a realidade aumentada. Suas fotos ganham vida se transformando em vídeos na tela do smartphone do seu cliente. Bom, essa é a plataforma da Album te impulsionando cada fase da sua carreira. E para você que é ouvinte do Papo de Fotógrafo, lembrando que tem o super desconto de 30% do ProSite. Então acessa lá agora, o cupom é PAPO30BOOM e aí você ganha 30% de desconto, combinado? Usou toda a plataforma, fez o álbum, o cliente já aprovou, então não deixa isso guardado no seu HD, não deixa o cliente ficar esperando. Corra para o site da Digipix e escolha o melhor produto, aquele álbum bacana que vai transformar as fotografias em algo tão gostoso, né, de folhear, de ver com os familiares, ver com os amigos e duradouro, não vai ficar só no HD, só no seu computador ou só na televisão do cliente, tá bom? Então entra lá direto.digipix.br e você vai conhecer todos os produtos que a Digipix tem para oferecer. E não fica aí só no álbum. Se tiver alguma foto legal que pode virar um quadro ou algum outro produto, a Digipix também oferece artigos para decoração e para presente. Lembrando então o endereço www.direto.digipix.com.br. E se você aí é um fotógrafo estiloso, quer levar uma mochila aí que não chame tanta atenção para os ensaios, lembrando que a Bicraftsman tem uma parceria com o Papo de Fotógrafo e você ganha 10% de desconto. Então, acessou o site da Bicraftsman, tem lá no cupom de desconto, você põe PDF 1001. Você vai ganhar 10% de desconto. Combinado? O bate-papo de hoje é sobre baladinhas. Na verdade, a gente vai falar de uma área da fotografia que pouca gente conhece ou pouca gente dá importância e que de uma certa forma pode alavancar a carreira e pode ser o primeiro percurso a correr para ter uma carreira fotográfica de sucesso. E eu convidei um casal super bacana que chegaram longe trabalhando com a fotografia de balada. Vocês vão sentir até onde eles foram, o que eles foram fotografar alguns dias atrás, aí, alguns meses atrás, tá bom? Então, DJ, sobe o som.
Sejam bem-vindos! Então hoje para falar sobre esse tema tão legal, tão bacana, que muitas pessoas às vezes começam na área e não contam pra gente, a gente convidou um casal super especial que vai falar dar todas as dicas para esse mercado que não sei se está em ascensão, se está em declínio, mas a gente vai descobrir hoje. Então primeiramente, sejam bem-vindos, né? Um casal Mega Zap. Mega, mas é mega mesmo ou é só nome fantasia? Acho que a gente é bem intenso, acho que a gente é bem mega. A intensidade eu acho que combina, com certeza. Muito bem, então quem começa aí? Quem ganhou para o ímpar para se apresentar primeiro e contar a história de como se envolveu com a fotografia? A Paola, né? As damas primeiro. Sempre, quem manda são elas. Então, Paola, conta um pouquinho da sua história com a fotografia pra gente. Então, meu nome é Paola Vidal, eu comecei a fotografar em 2005, tinha lá meus 17 anos. Comecei na balada, total. Comecei em site de cobertura de balada, porque um amigo virou pra mim, ele tinha um site, falou: nossa, você tira umas fotos legais, você tá sempre com a câmera na mão. Até então nunca tinha feito nenhum curso, nunca tinha me interessado realmente por fotografar. Mas ele falou assim: eu vou te dar uma câmera e agora você é a fotógrafa do meu site. Tá, virou a nova profissão, virou fotógrafo. Tá, então vamos lá. Eu, gostava dessa área de comunicação e tudo, né? Nessa época eu tava fazendo vestibular, queria comunicação, então, eu acho que é isso que eu queria da vida, então vamos começar na balada. Aí comecei e fotografei por muitos anos, assim, na balada, até conhecer o Roberto, levar ele um pouco pra balada e mais pra frente a gente fundar o Mega Zap. Mas você encontrou ele na balada ou não? Tava na faculdade, encontrou por lá? Eu acho que a balada pode ter me levado um pouquinho pra perto dele, mas eu encontrei ele na faculdade através de Cupido, de amigo em comum. E o Roberto acabou se envolvendo por livre e espontânea pressão. Livre e espontânea pressão, tem que acompanhar. Ô, Roberto, conta pra gente. Na verdade, você começou nessa área pra acompanhar ela nas baladas, pra não deixar ela ir sozinha. A gente fazia faculdade junto, né? E aí a gente se conheceu na faculdade. E eu curtia muito balada, sempre gostei muito de balada, tipo, noite. E a gente sempre foi muito infinito, assim, nesse sentido. Tipo, pode vai pra balada, curte até o final, ou festa, ou qualquer coisa. A gente sempre gostou. A gente sempre gostou dessa parte de festa e tal. E eu organizava festa também, então, assim, já tinha essa ideia, essa vertente mais pro lado da balada. Aí acaba que, assim, a partir do momento que a gente começou a namorar, eu comecei a me interessar por fotografia também. Mas eu fotografei ele bastante nas baladas. Eu fazia... você usou a fotografia como desculpa, é isso? Fazia foto dele, aí no dia seguinte falava assim: aqui é sua foto, não saiu no site ainda não, mas eu vou te mandar. Mandava umas fotos pra ele. Já tinha umas segundas intenções aí. Está aí um terceiro objetivo pra quem fotografa balada. Isso, a gente pode até falar mais pra frente, mas assim, tem condições. Aí o que aconteceu? A gente começou, a se conhecer mais pra frente, ficar, namorar. Não dá pra levar um relacionamento eu indo pra balada e ele em casa. Então, vamos levar o Roberto pra balada. E aí ele foi tomando gosto. Ao invés de ficar esperando, ele me ajudava, ele pegava a câmera. Nessa época, tinham muitas festas eletrônicas, tinham muitas raves. Então, a gente gostava muito de fazer foto da galera dançando, foto de dia, muito espontânea. E eu acho que isso foi muito legal, depois criando uma ponte já lá no casamento, nessa coisa de fotojornalismo, essa pegada de espontaneidade. Então, justamente nessas festas era que o Roberto mais gostava de fotografar e ele não me dava a câmera. Aí ele virou o fotógrafo quase que oficial, porque ele fazia essas fotos e tal, e o pessoal falava super bem das fotos e gostava. E a gente levou isso aí um tempinho até que a gente falou assim: não, a gente tá namorando, a gente tem que ir, vamos sair desse site. E aí a gente deu uma pausa que não durou muito tempo, até a gente abrir o nosso site. Mas a realidade é que, assim, eu também, antes dela, eu já gostava muito de fotografia, sempre, qualquer lugar que eu ia, eu levava a câmera, ou um celular, ou a câmerazinha, aquelas compactazinhas, e sempre procurava fotografar visuais e tal, aquelas coisas, Aí, a partir do momento que eu conheci ela, com essa ideia de ir pra balada pra fotografar, eu fui cada vez mais gostando de fotografar. Depois veio a questão da gente estar trabalhando e tal, e a gente foi largando um pouco, até que depois a gente foi com a ideia de
abrir uma empresa, né? Aí essa ideia de abrir uma empresa, a gente pensou em algumas possibilidades, depois a gente sentou e falou assim, gente, a gente tá fazendo um curso de fotografia porque a gente sente falta de fotografar. E por que a gente tá pensando em abrir um outro negócio que não seja fotografia, né? A gente tava fazendo um curso, então tinha tudo pra gente focar nessa área. Aí a gente sentou, fez um plano de negócios, né? Já veio lá da nossa administração. Eu fazia administração e ela fazia processos gerenciais. Aí a gente começou, vamos fazer um plano de negócio, vamos ver se é viável. Até então, tinham poucos, a gente queria unir duas coisas, a gente queria fotografar de estúdio, a gente estava aprendendo a fotografar em estúdio, aquela coisa assim no curso, um cursinho básico aqui da cidade. A gente falou, vamos montar um estúdiozinho e tal, e vamos aliar com alguma coisa que a gente já saiba, que era o site, né? Então a gente criou um portal, e daí veio o nome Megazap. O Megazap é um nome desde os nossos primórdios, e a gente preservou ele porque ele virou uma identidade. Muita gente fala assim, o casal Megazap. Então assim, ele não sai da gente. A gente tem um enorme carinho por esse nome. A gente criou esse portal que tinha publicidade daqui da cidade, festas, a gente cobria festas, e a gente deu uma cara para a cobertura social aqui da cidade que não tinha. Antigamente os sites faziam algumas fotos de pessoas e iam embora. A gente ia pra balada, fazia as fotos das pessoas, mas a parte que a gente mais queria fotografar eram os shows. Então a gente ia e fazia altas fotos da banda e tal, o pessoal tocando, mandava esse material depois, e aí o pessoal começou a surtar, e a gente começou a editar. Eu ia perguntar, surtar de gostar ou surtar de ficar nervoso que as fotos estavam ruins? Tem isso, né? Aqui surtar é uma coisa legal. Nossa, que maneira e tal que você fez isso, porque não tinha. E ao mesmo tempo a gente ainda colocava, como o Roberto falou, a gente tratava, a gente colocava uma foto preto e branco, a gente fazia um light paint na balada. Então assim, o pessoal usar algumas técnicas de fotografia, porque o que acontecia é que os fotógrafos eram muito tipo foto social mesmo, e às vezes nem as pessoas que fotografavam nem sabiam mexer direito na câmera, incluindo que era o meu caso, até eu fazer esse clipe. E aí o Roberto já tinha até entrado na minha vida. Olha só, eu passei anos fingindo que eu fotografava pela intuição. Intuição e amor. Aí a gente fez isso, foi legal, porque eu acho que a gente deu uma alavancada, os outros sites começaram a prestar atenção nisso, falaram, vamos fazer isso também. Então eu acho que foi uma época bem legal, assim. E um ponto que foi muito importante foi que, a partir do momento que a gente optou por abrir a empresa, foram mais ou menos 5 meses de pesquisa, levantamos o mercado também, fizemos, né, igual a Paula comentou, plano de negócios. Abrimos a empresa, tudo assim, da forma mais Já abrimos correta. com sede, e aí o primeiro evento que a gente fez com o nome Megazap mesmo, foi em dia 1º de maio de 2010, que aí era o dia... O dia do meu casamento, pra ficar bem, só pra deixar registrado. E dia do trabalho também. Dia do trabalho, então... Então, não é a mesma coisa? Casamento? dá um trabalho, né? Dá trabalho, então. Aí, a partir disso, a gente já entrou mais estruturado também, fazendo um planejamento de 1 ano de empresa, pra gente já ter vamos dizer assim, um capital de giro, aquela coisa toda. A gente já pensou muito do lado administrativo também. A gente sabia que o primeiro ano ia ser muito difícil. Assim como qualquer pessoa que começa, né? Até o momento que você consegue se estruturar, você demanda tempo, né? Então, a gente já meio que foi planejando que seria um primeiro ano muito complicado, que foi muito difícil. De muito autoconhecimento. Como a gente estava abrindo uma coisa nova, não tinha nada muito parecido, tipo alguém que fizesse... A gente queria ter um site muito bem feito e tal, de coberturas de festa, e dentro dele ainda tinha a aba do estúdio, a gente queria fazer uma coisa mais profissional também e tal. Então, eu acho que era muito de autoconhecimento, de ver o que ia dar o site, né? Se o pessoal ia gostar dessa pegada nova de fazer foto embalada com essa ideia de tratamento e tal. Técnica, e ao mesmo tempo, se iam aceitar a gente como fotógrafos de um evento. Será que eu vou chamar os fotógrafos da balada para fazer foto da minha filha, do aniversário da minha filha, do meu casamento? Enfim, a gente também queria sentir o que seria isso para as pessoas de fora, né? Hoje em dia, teoricamente, funcionaria, né? Porque casamento tem mais balada do que outra coisa, né? Hoje em dia funciona. Os noivos estão desesperados, né? Eles não deixam nem fazer foto de ensaio, que quer entrar pra dançar, curtir, então... É verdade. A gente não julga não, porque a gente gosta muito e sabe que formiga, dá vontade de entrar mesmo. A gente continua mesmo com essa pegada também de fotografar festa. Muito a festa, a gente tem um carinho especial pela balada.
balada. Mas eu queria aproveitar que a gente tá no tema de balada e falar um pouquinho do começo de vocês, né? Vocês tiveram a experiência onde um site largou a câmera praticamente na mão da Paola pra começar a fotografar, depois entenderam que isso era um mercado. Eu não sei como está hoje, porque depois de velho a gente diminui as baladas, principalmente quando tem filhos. Pelo menos no meu caso, por enquanto ela não fizer 15 anos eu não estiver aqui junto pra acompanhar. Como é que é o mercado, assim? Como é que funcionava? Quais eram as dificuldades que vocês tinham no começo, que conhecendo hoje a fotografia como vocês conhecem, vocês falam, poxa, era tão fácil resolver, né? Hoje a gente poderia ter feito de uma outra forma. Como é que foi o começo nesse mercado, que naquela época, pelo menos, era bem agitado, assim? Então, o mercado de balada, geralmente, o que acontecia? A galera ia pra fotografar sem festa e ia muito, tipo, sem conhecimento mesmo técnico, né? Talvez sem compromisso. Sem compromisso. O que acontece? Desde o primeiro site que eu trabalhei, por mais que eu era uma pessoa nova, né? Eu queria curtir a festa que eu fui. Claro, não vou falar que eu não curtia, eu curtia. Mas eu procurava, enquanto eu estava com a câmera na mão, ter uma postura. E eu acho que isso me ajudou quando a gente fundou o Megazap na época de portal. Sempre que eu ia trabalhar, trabalhava. Depois que eu guardava a câmera, enfim, eu ia curtir a festa. Nesse site eu acabei conhecendo muitas pessoas, né? Fiz um network muito grande. Então, quando a gente fundou lá o nosso, a primeira coisa que a gente fez foi visitar as agências que cuidavam das festas, os donos de festa, para apresentar o nosso trabalho, para apresentar a gente como pessoa, falar, olha, essa é a minha proposta, esse é meu site. Teve um site por isso, por causa de postura, que eu já tinha, né, uma postura, e porque nessa vida de balada, né, nessa fotografia de balada, eu acho que tem muita gente que só vai pra curtir, que só quer pegar a câmera pra entrar e curtir a balada, então acaba ficando, como é que eu vou falar, subjugada, né, assim, a pessoa que fotografa balada, ela quer só curtir, não é, tem gente que tá lá na balada, a gente tem muitos amigos aqui em Juiz de Fora que estão na balada ainda, que fazem um trabalho muito bom, sabe? Fazem um trabalho bem feito. Lembrando que balada, quando a gente fala, não é só a galera dançando, tocando uma música, né? Tudo escuro e as luzes lá. Existem coisas acontecendo, né? Ou é banda tocando, a galera se divertindo, tem às vezes apresentações, os barmans fazem grandes malabarismos com as garrafas e com os copos, e isso tudo é representado dentro da balada. E como vocês disseram, as raves também são festas ao ar livre que tem muito conteúdo, muita coisa pra ser fotografada, né? Principalmente shows, né? Quando a gente fala fotógrafo de balada, não é só balada de night. Às vezes um show num cine-teatro, você tem que fazer bastante foto artística, sabe? Eu acho que a grande dificuldade que a gente teve foi que a gente tinha muita coisa pra fazer, igual a Paulo comentou, a gente começou como portal, como estúdio, tinha que fotografar, tinha que estar fotografando quinta, sexta, sábado e domingo pra alimentar o site e ao mesmo tempo vender publicidade. Então assim, a gente já estava em mais de uma área, né? A gente não era só fotógrafo, então a gente tinha que estar indo nas empresas, visitar as empresas para vender publicidade, e aí a gente tinha uma certa dificuldade para delegar a função. A gente teve alguns fotógrafos que trabalharam pra gente, mas como empresa a gente não conseguia. A gente sempre gostava de fazer tudo, né? É aquele negócio do olho do dono que encorda o boi. A gente é muito assim, a gente gosta de saber o que... a gente tem uma relutância, tipo, o Roberto gosta de ver cada foto que ele fez no casamento. Ele gosta de ele selecionar cada foto, ele gosta de ele tratar. Então a gente trata tudo, eu acho que com muito carinho. Então eu acho que por isso a dificuldade de terceirizar. Delegar, né? Delegar. Falando em negócio, só pra eu entender, assim, como é que funcionava o trabalho, né? Vocês cobravam pelo trabalho fotográfico dentro da balada e depois vendia publicidade também? Ou seja, eram dois caminhos que vinham recursos financeiros? Ou vocês meio que tentavam assim, se a gente vender, faz a balada gratuitamente, alimenta o site e com o conteúdo do site eu consigo vender a publicidade por um valor maior ou melhor? Como é que era? Existiam as duas coisas, né? Porque tem, por exemplo, as casas noturnas de sempre. A gente procurava vender publicidade para elas, mas a gente não cobrava as festas em si que a gente ia gerar conteúdo pro site. Mas havia algumas festas específicas que contratavam a gente. Falaram assim, não, eu quero a sua cobertura e tal, eu vou usar essas fotos. Então eles faziam contratos com a gente, sim, pra gente cobrir aquelas festas específicas. Tanto a gente não ia em todas as festas da nossa cidade. A gente escolhia as melhores festas, né? A gente procurou segmentar muito o público também com a qualidade fotográfica, né? A gente buscando, assim, cada vez mais aprimorar a fotografia para
para que as pessoas reconhecessem esse trabalho fotográfico como um diferencial, Como né? diferencial. Para as pessoas estarem investindo numa publicidade, por exemplo, e vendo a gente como uma vitrine interessante, né, para estar apresentando a publicidade. Né? Começou a tudo dar muito certo, tanto o portal quanto a parte de estúdio. Tem até uma história muito legal. Até aí, vou comentar só para... Até aí a gente teve muita dificuldade. Antes disso a gente teve dificuldade. Durante os 6 primeiros meses, assim, principalmente, a gente teve muita dificuldade, assim, no sentido de ter dificuldade de fechar agenda. A gente fazia eventos, mas não conseguia vender publicidade. Até criar um pouco, fortalecer um pouco mais a marca do Megazap. Até todo mundo conhecer a gente, ver que a gente não tava ali brincando, que, né, o portal existia e ele tava Até porque a gente era muito novo. As pessoas encaravam a gente como pessoas muito novas, né? A gente tinha 21 anos, então assim, com cara de bebê, né? Imagina aí... fechar um casamento com um garotinho de... Sempre tinha essas perguntas. Nossa, mas quantos anos você tem? 21. Parece que você é mais nova, sabe? A gente teve um pouco de dificuldade nesse sentido também, esse preconceito com a idade. E a gente muito novo, né? Tentando implementar um negócio diferente. Foi difícil nesse sentido. Até criar essa consistência a ponto de estar conseguindo vender publicidade e também conseguindo fazer eventos e estúdio, né? No começo a gente fazia de tudo. A gente fazia muito book feminino, estúdio, gestante, Nossa, bastante, alguém chegasse assim e falasse assim, fotografa meu periquito, com certeza. Até render, né? Até a gente começar a ser conhecido, ser chamado, vender as publicidades. Começou os dois a dar certo, numa linha assim. Mas ao mesmo tempo a gente tinha que escolher. Por quê? A gente tava tendo um volume de trabalho, começando a ter um volume de trabalho legal, de estúdio, de pequenos eventos e tal. Não falo nem casamento, porque casamento foi bem aos poucos. Uhum. E tava tendo uma resposta legal das publicidades e da balada e aquela coisa toda. Só que a gente, nessa hora, foi bem difícil. A gente teve que decidir, a gente teve que escolher. Porque acaba que, assim, era muita coisa pra gente fazer, e como a gente tinha essa dificuldade de delegar a função, as poucas pessoas que fotografavam, às vezes, pra gente, tentavam ajudar de alguma forma, mas a gente não conseguia suprir, né? Nem a demanda e nem conseguir colocar tudo em ordem. A gente começou a deixar um pouco o portal de lado, porque a gente sempre gostou muito de fotografar, e aí a gente, tinha uma opção, a gente fazer um ensaio de alguém, um ensaio de 15 anos, ou fotografar uma balada. A gente gente começou a ter essas coisas, a gente tinha que focar em um pra fazer bem feito, a gente é muito dessa ideia. Tanto é que hoje o Megazap é casamento, faz casamentos. Então assim, a gente olhou e falou, a gente tem que focar pra gente dar certo. E aí a gente escolheu pela fotografia e ainda estava escolhendo para que lado da fotografia ir. Então a gente, no começo, muito estúdio, muitos books, muitas coisas. E aí eu queria até, voltando na sua pergunta da balada, o primeiro casamento que a gente fez veio de balada, assim, um dos primeiros. Eu ia fazer essa pergunta, eu ia falar assim, tem alguém que vocês fotografaram na balada que casou e contratou vocês falando, olha, lembra aquela foto? Agora tem um monte. Mas teve uma história específica muito, muito legal que foi a dona de uma casa noturna de Juiz de Fora, daqui da nossa cidade, né? Que essa casa, ela é bem, como é que eu vou falar? Conceituada. E ela tem shows. O foco dela é show. Então, tem show de reggae e de rock, principalmente rock. E aí, lá a gente sempre fotografou muito show lá e a gente adorava, era super bem recebido. E sempre procurava fazer alguma coisa diferente também na fotografia de show, em edição também, sempre tentando... E aí ela virou e chamou a gente pra conversar, e a gente achou que era pra conversar em alguma coisa da casa e tal. Ela falou assim, gente, eu vou casar e eu adoro as fotos de show de vocês, eu quero que vocês façam o nosso casamento. Aí eu olhei pra cara do Roberto. A gente tinha feito um casamento até então, e ela ia casar num lugar assim, incrível. Ela ia casar em Ilha Grande,
na beirada da praia, ia chegar de lancha. Aí a gente olhou pra cara dela, meu Deus. Que mulher maluca, gente. Que mulher maluca. A gente fez, tipo, um casamento. Eu sei, mas as fotos de banda são muito boas. Vai ter banda no meu casamento, pode ficar à vontade. Vai ter banda. Aí a gente, vamos embora. A gente cobrou muito barato. E foi. E deu tudo certo. Foi uma experiência bacana, assim. E acabou que depois foram surgindo outras, né? Esse casamento deu muita visibilidade, né? Porque ela é uma pessoa que era conhecida. As nossas fotos foram parar no jornal da cidade. E aí a gente fez um casamento. Aí o Roberto falou assim, nossa, legal o casamento. Legal. Aí imagina quando a gente casar, mas brincando. Aí a gente fez esse. Aí a gente fez mais um, aí a gente começou a tomar um gosto pelo casamento, assim, porque a gente também sonhava com nós. E aí eu acho que a gente foi pro casamento exatamente por isso. E aí vocês colocavam essa vontade, esse sonho dentro do casamento das outras pessoas. Sim, com certeza. Acho que a partir do momento que foi passando o tempo e a gente foi tendo mais procuras de casamento, fazendo mais casamentos, ao mesmo tempo a gente estava naquela coisa cada vez mais sonhando com o nosso casamento. Então, duas coisas foram se encontrando, né? Foi natural. A gente não falou assim, da noite pro dia, vou parar de fazer outras coisas e vou fazer só casamento. Não. Foi natural, a gente começou a fazer casamentos e um casamento puxou o outro, a gente começou a se apaixonar pelo casamento, se envolver. Hoje a gente tem uma relação muito grande com todos os casais que a gente fotografa, então uma coisa levou a outra, a gente foi largando as outras coisas e virando um megazap de casamento. O que eu ia falar um pouquinho da parte de balada é que a gente até citou, né, que algumas pessoas acabam utilizando a fotografia como desculpa para aproveitar a balada. E eu queria falar um pouquinho das vantagens. A gente fala sempre das dificuldades, né, o que atrapalha, o que atrasa um pouco o nosso desenvolvimento. Provavelmente a concorrência com pessoas que entram só para se divertir era uma das dificuldades que vocês tinham na balada, mas das vantagens. O network assim, quem sabe aproveitar desse momento de entrar nas baladas. O network é uma das vantagens de fotografar eventos como as baladas, como as festas e shows? Com certeza. A gente conhece todo tipo de pessoa na balada, né? E a gente tem que saber conversar com todo mundo, ser simpático com todo mundo. Isso te abre portas, né? As pessoas passam a te conhecer. Então, a partir do momento que você trata todo mundo bem, que você tem, igual eu falei, postura, que você tá ali trabalhando, que você não tá ali brincando, eu acho que gera muita... E um ponto que a gente sempre procurou é nunca misturar as coisas. A gente sempre foi com a ideia profissional pra balada, né? A gente ia, fotografava e guardava câmera pra depois, talvez, curtir ou não. Algumas, outras não. Sim. Enquanto a gente tava trabalhando, a gente procurava ter a postura profissional melhor possível, né? Então, você faz muitos eventos sociais, você tá em todos os tipos de meio, né? Então, vamos falar assim. Você vai encontrar uma pessoa que hoje ela não tá nem sonhando em casar, mas daqui a anos e anos e anos ela já casou, ela casou com a gente agora. Então, e você vai encontrar pessoas que de repente vão ser uma pessoa que vai te apoiar quando você precisar. Tem pessoas que estão na balada e de repente o cara é administrador de uma empresa, vai precisar fazer um evento grande, te chamar, essa mesma pessoa pode casar e te chamar, esse cara pode estar com a esposa grávida, pode te contratar. Existem várias possibilidades dentro de uma balada, porque são várias histórias acontecendo, mesmo que a gente não conheça, de possíveis clientes, né, que a gente pode atender mais pra frente, sabendo ou não que eles estavam naquela balada. Então, o network com certeza existe na balada. Nas festas em geral, né, nas coberturas, a gente conhece muita gente e todo tipo de pessoa, e são várias histórias que acontecem ali. Então você não sabe se você tá conhecendo o dono de uma empresa, se você tá conhecendo uma pessoa que vai ser seu futuro cliente. Lá na frente a gente nem sonhava que a gente ia fazer casamento, e a gente teve tantas noivas que foram fotografadas por nós na balada, que lembram da gente de lá. Então a gente sempre procurou ter uma postura profissional, né? Igual o Roberto falou, a gente fotografava, guardava a câmera se quisesse curtir ou ir embora. Então a gente sempre teve uma postura, sempre procurou tratar bem todos os tipos de pessoa, todas as pessoas que encontraram com a gente, e a gente fez com certeza grandes amizades e grandes contatos nessas festas que a gente cobriu. E uma pergunta, vocês acham que a decisão de manter o nome Megazap, né, também para a área de casamento, ajudou a galera, porque daí eles já lembravam que tinha o site, que tinha balada, que de alguma forma, alguma vez foram fotografadas por vocês, e a hora que chegou e falou, vou pensar no meu casamento, fez uma pesquisa na internet, viu o Megazap casamento, já fez a ligação e tacou bola, assim, nem precisou decidir por outro profissional? O que acontece, na verdade?
o nome foi muito voltado pro portal, sim. Só que a gente criou um gosto pelo nome também. Até porque, assim, a gente chegou a comentar, né? Mas o Mega veio de intensidade, assim. A gente é super intenso em tudo que a gente faz. É uma característica nossa. E Zap significa, tipo, um disparo, um clique, alguma coisa nesse sentido, né? Então, assim, a gente... Tem a ver também com a fotografia, né? Quando a gente foi escolhendo. E o pessoal gostava muito do nome. Então, eu acho que gerou um apego, tanto das pessoas quanto nosso. E eu acho que, sim, teve muita gente que chegou na gente lembrando que a gente era o Mega Zap da balada. Outros não, outros associavam até depois. Eu achava engraçado isso. A pessoa falou, nossa, outro dia eu tava lembrando, tinha um Mega Zap que fazia foto na balada. Eu falei, nossa, mas era a gente mesmo. Eu falei assim, nossa. E isso é engraçado. Hoje em dia, acho que um pouco menos, porque também, né? Já desvinculou muito, já tem muito tempo. Porque o Mega Zap já tem alguns anos, então tem bastante gente nova que ainda nem sabia que a gente fazia esse tipo de... Vocês são tipo o Sandy Júnior, né? Cresceu, o público cresceu junto, o público mais novo nem sabe quem é. Aí nem imagina, acho que a gente já chegou assim, de paraquedas no casamento, e não, a gente tem toda uma história. Eu fui fazer uma brincadeira, só pra falar em relação ao nome da empresa, eu digitei Mega Zap no Google, e aparece muito aplicativo pra WhatsApp. Esse aplicativo para o WhatsApp, ele é novo, sabia? Ele deve ter uns 2 anos no máximo. Na verdade, quando a gente criou o nome, a gente pesquisou, né? Aí o Roberto não gostava do nome no começo. Foi, verdade. Eu tive que convencer ele. Eu digitei Mega Zap várias vezes no depoimento do Orkut. Ou no KD, né? Que era a época do KD, não era o Google. E tinha uma empresa desativada no Sul de informática com esse nome e o domínio estava expirando e aí eu peguei o domínio e aí a gente não viu mais nada que fosse Mega Zap. Aí há pouco tempo atrás me ligaram falando, olha, eu tô com dúvida aqui no aplicativo. Falei, gente, que aplicativo? Aí eu dei um Google lá e descobri que realmente abriram um Megazap ponto alguma coisa que é de WhatsApp. Eu achei muito engraçado. Não, eu só fiz esse comentário porque, de uma certa forma, hoje em dia, o que as pessoas mais fazem é entrar no Google e digitar só o nome, né? Eles não digitam fotografia ou a funcionalidade daquela empresa. E aí, a hora que apareceu, eu falei, nossa, mas peraí. Apareceu a gente lá também, né? Apareceu. Na lista apareceu porque eu acho que como o Google tem meus cookies que eu sempre tô pesquisando uma coisa de fotografia, acaba aparecendo com maior frequência e mais bem ranqueado pra mim. Mas isso, de uma certa forma, pensando pelo lado positivo, né? Como o app se difundiu pelo mundo, fica aí meio que o pessoal achando que vocês têm alguma coisa a ver, né? Tipo, é fácil encontrar eles. Fica fácil de lembrar, né? Foi tudo uma estratégia. Você já conhecia o Mark Zuckerberg, já sabia que ele ia comprar o aplicativo. Falei com ele, faz esse nome aí, sim. E aí, falando um pouquinho dessa preparação, fala sempre que quando a gente vai conhecendo a fotografia, quem começou com o filme, vem com uma certa bagagem de conhecimento já pro digital. E aí, como é que foi? O que a fotografia de balada trouxe de conhecimento, trouxe de bagagem pra vocês seguirem o caminho do casamento? Como é que foi essa transição de sair do estúdio da balada pra ir pro casamento? Foi aos poucos ou vocês fizeram outro planejamento, puseram uma meta, falou, olha, até tal dia a gente faz isso e depois desse dia a gente não faz mais? Então, foi aos poucos e foi muito, muito importante a fotografia de balada pra gente, porque a gente aprendeu muito de luz, que a gente tinha dificuldades, né, adversidades, em várias situações de luz. A gente procurava fazer a foto da melhor forma possível, então isso também, como ali a gente estava sem uma responsabilidade muito grande, como que é a do casamento, né? A gente tinha a responsabilidade de fazer às vezes uma foto de uma pessoa e tal, a gente aprendeu muito ali, testando às vezes e buscando da melhor forma, né, que a foto ficasse a melhor possível. Eu acho que foi uma escola, porque nada melhor do que você aprender do que fazendo. Então, toda semana ali na balada, igual o Roberto falou, era muita situação adversa. Às vezes você chegava, o show muda muito rápido, a iluminação. E é o que a gente passa hoje. Vamos fazer uma alusão. A pista de dança do casamento e o palco de uma banda. É muita luz, é canhão girando e tal, é fumaça. E aí você tá ali na festa do casamento, muito celular. Naquela época até que era menos celular, mas sim, assim, a gente aprendeu a ver a luz e a pensar rápido na fotografia, na configuração da câmera. Eu acho que foi uma escola muito importante, assim. E pra quem tá começando, assim, que na fotografia, que acha que tem jeito pra fotografia de balada, a gente tem algumas dicas que a gente pode dar pra eles, assim, pra eles começarem bem, não
dar uma mancada, eles já sabem que eles vão ter que ter postura e beber só a hora que desligar a câmera. Mas de dica, assim, seja de equipamento, de lente, de como retratar legal uma balada, tem alguma dica importante? Acredito que assim, como balada, igual a gente tá comentando, tem a iluminação adversa, né? Tem que procurar, lógico, estudar, investir em conhecimento, para buscar cor, né, nos ambientes e deixar tudo da forma mais bonita, né? E investir em lentes, claro, né? Lentes claras. Eu acho que, igual ele falou, investir muito em aprender, independente do equipamento que você tem. Porque a gente começou com equipamento muito ruim. Muito. Então, assim, a gente acha importante lente clara, a gente ama lente clara hoje, gente. Se você pode, invista numa lente clara. Mas isso não é, assim, o principal. Então, a gente começou com uma câmera muito ruim. A gente já teve freelancer de casamento que olhou pra nossa câmera e falou: nossa, vocês fotografam com essa câmera? Tipo, o nosso freelancer tinha câmera melhor que a gente. E a gente tirava o melhor que a gente podia do nosso equipamento, porque a gente dava muito, porque a gente queria. Por que a pessoa consegue fazer aquilo e eu não consigo? Não acredito. Não é porque é meu equipamento. Vou tentar. Então, tanto é que essa pessoa, isso ficou marcado, esse comentário. A gente procurava usar o máximo do equipamento pra gente fazer o melhor trabalho. Pegue o que você estude muito pra você usar da melhor maneira possível. E a partir disso vão vir as recompensas pra você poder fazer um upgrade de equipamento. Sim, com certeza. E não desanima, porque no começo a gente sofre, a gente tipo assim, né, você vai pedir pra ir numa balada, pra fotografar, você vai ter seu acesso negado. Muitas vezes a gente recebeu um não. Muitos eventos que a gente quis cobrir, a gente não conseguiu. Mas a gente nunca desanimou, a gente continua tentando. Então, uma hora que você tá lá tentando, que você vai fazer uma foto legal, uma pessoa de uma empresa, de um site, né, já estruturado, vai te ver e vai querer no site dele. Tem muitas vertentes. Eu acho que se a gente não tivesse ido pro casamento, talvez a gente fotografasse hoje grandes festivais, grandes coisas, porque era a nossa pegada de show, de DJ, de estar junto com essa galera. A gente já recebeu proposta na época pra fotografar DJ, e então eu acho que é tudo uma ponte, tudo é uma escola. Então, se você tá na balada, se dedique ao máximo, tire o máximo que você puder do seu equipamento, não desanima, faz o que você gosta e o que você não gosta, porque às vezes você não entende naquela hora, mas aquilo vai ser bom pra você lá na frente. E é isso. E principalmente hoje em dia, respeito com as mulheres, né? Tem que tomar cuidado como abordá-las durante o evento pra não fazer besteira aí, já queimar o filme logo no começo, né? Qualquer mulher, homem, qualquer pessoa ser educado, mas enfim, tem os fotógrafos boys que acham que vão pegar as mulheres na balada porque são fotógrafos. Mas assim, eu até, né, quando eu nem namorava o Roberto e ele ia na balada e eu tirava uma foto dele, eu mandava no dia seguinte, falava aqui, Roberto, tirei uma foto. Claro que, gente, tem essas coisas, né? Não, a gente não pode ser hipócrita. Sim. Se a gente vê o crush na balada, a gente vai caprichar na foto dele e vai mandar no outro dia. E cuidado, só ter bom senso que as coisas funcionam direitinho, né? Bom senso, isso. Essa frase é ótima. Tenha bom senso que as coisas funcionam direitinho. E falando um pouquinho de valores, assim, é lógico que da época que vocês fotografavam balada, muita coisa pode ter mudado e muito provavelmente, em alguns casos, a pessoa vai ter que abrir uma concessão aí e acabar fotografando um evento gratuitamente ou em troca de alguma coisa. Como é o ideal pra cobrar, assim, pra quem vai pra fotografar balada? É por tempo? É por foto? É um valor fechado pra não ter perigo? Como é que vocês faziam e o que vocês recomendam pra galera que tá querendo atender esse mercado? Então, sinceramente, hoje eu não sei como tá o mercado de eventos sociais. Não sei, assim, de balada. Não sei o que o pessoal tem cobrado. Então, na época a gente trabalhava muito com hora de trabalho. Então, a gente ia ficar 2 horas na balada. Então, acho por foto muito difícil. Acho que até hoje as pessoas devem achar complicado calcular por foto, né? Acho que por tempo seria o ideal, e eu acho que o ideal para a pessoa que está começando é pesquisar o mercado da cidade dela, entrar em contato com pessoas, na humildade mesmo, falar, olha, eu tô entrando, tô começando, eu não quero desvalorizar o mercado, o que tá acontecendo, como funciona, ou às vezes para algum dono de casa noturna, falar, olha, eu estou começando agora,
hora, né? Se apresentar e perguntar, porque perguntar não dói, né? Você tem 50% de chance da pessoa te responder ou não. E eu acho que um ponto que é fundamental, principalmente entrar com a ideia de fazer algo diferente e não... Porque tem muita gente fazendo a mesma coisa. Exatamente, não querendo copiar o outro porque o outro é bem sucedido. Cada um tem suas particularidades. Com certeza. Eu acho que assim, tem que se dedicar para fazer coisas diferentes, para buscar coisas diferentes. Foi um ponto que eu acho que foi um grande diferencial nosso, que a gente entrou no mercado buscando coisas diferentes. E aí, a partir daí, as pessoas foram meio com a ideia, meio que copiando, né, a gente e notando a gente, né? E aí... Eu acho uma dica boa. Sim. Vocês acham que existe um certo preconceito com a fotografia de balada, como, sei lá, de repente os paparazzi, que as pessoas acham que não são fotógrafos, são só... Ou vocês acham que hoje em dia, o aumento da disseminação da fotografia, onde quase todo mundo hoje fotografa, até mesmo com o celular, já é um pouco diferente e a fotografia de balada pode ser vista de uma outra forma? Eu acho que varia de caso para caso, realmente, porque é o que a gente comentou. A partir do momento que a pessoa tem postura profissional e busca um trabalho diferenciado, então ele vai acabar tendo um reconhecimento, né? As pessoas vão respeitar ele. Então, a partir do momento que você tem uma postura profissional que não é adequada, né, acaba que... Com certeza isso não vai Com certeza vai levar para você isso também, né? Então, acho que depende muito de cada caso. E aí, falando da continuidade, né? Quando a gente fotografa balada, né? No caso de vocês, abriram portas, principalmente com a dona da boate lá, da discoteca, que contratou vocês para fotografar o casamento. Aproveitando essa oportunidade, quando vocês fizeram o casamento e começaram a entender que casamento era um mercado legal e que vocês gostavam de fotografar, como é que foi o planejamento para deixar o Megazap portal de lado e começar o estúdio Megazap atendendo esse mercado? Então, é engraçado que no começo, no início, né, a gente planejou, fez plano de negócio, fez tudo, e na hora de migrar de um pro outro, a coisa foi natural. As coisas foram totalmente naturais. Foi natural, a gente em nenhum momento falou, hoje não fotografo mais balada e pronto. A gente diminuiu aos poucos a quantidade e aí foi aumentando a quantidade de trabalhos pelo estúdio. A gente falava portal Megazap e estúdio Megazap. A gente dividia os nomes. Aí foi começando muitos mais trabalhos pelo estúdio e aí foi naturalmente mesmo. Aí a gente falou, vamos ficar só com o estúdio. Sim. E mudou o site para uma coisa mais só pro estúdio. Tirou a parte de coberturas. E aos poucos também foi indo pro lado de casamento, que a gente foi tomando gosto mesmo. Muito importante. Fotografar as coisas que você gosta mesmo de fotografar. Por exemplo, a gente gostou de fotografar casamento, né? A gente foi gostando cada vez mais. Porque quando você tá feliz com a coisa que faz, né? As coisas fluem mais. Você fica... Porque assim, as pessoas veem às vezes a cobertura de casamento, só trabalha no sábado. E não é. A gente trabalha de segunda a segunda. A gente não tem domingo, a gente trabalha o tempo todo. Então, se você não amar muito o que você faz, aquele trabalho já não vai te deixar feliz. Esse trabalho de segunda a segunda não é o que o Stories diz, não, né? Você fica falando que a gente viaja muito, mas a gente viaja 90% das vezes trabalhando. É verdade. Mas no Stories todo mundo mostra a parte boa, né? A gente que não está no computador o dia inteiro. É verdade. Nossa, que como. Que depois de fazer essa transição e fotografar muitos casamentos, vocês já têm noção de quantos casamentos vocês fotografaram dessa nova fase da Estúdio Megazap? A gente tinha um número até novembro de 2017, que era em torno de 225 casamentos. Desde então, eu acredito que em torno de uns 280, 290 casamentos. Teria que dar uma olhadinha mesmo, mas isso de 2012, né? Que a gente começou a focar realmente em casamento. Em 2010 a gente chegou a fazer 2 casamentos. 2011 foi em torno de uns 8 casamentos. Gente, ele tem a memória muito boa, eu não sei. Nada de número, gente, sou péssima. E aí em 2012 a gente já começou a fazer mais casamentos, fizemos 40 e poucos casamentos. Aí foi um salto muito grande, assim. Não sei se em 2012 ou 2013. Eu fazia um casamento, o Roberto outro casamento, a gente meio que separou, né? Sempre com um segundo fotógrafo junto, né? Devido a uma coisa que eu já falei lá no começo, que é da gente se relacionar muito com os casais, gostar de conhecer e tal. A gente acabou voltando a fazer só nós dois e exclusividade de data e pegar menos casamentos durante o ano. E um ponto que, assim, nesse sentido, é que a gente fotografando junto, a gente meio que se completa mesmo, assim, é muito incrível, assim, porque a gente tem olhares bem diferentes e quando a gente se fotografava separado, sentia falta eu meio que
tentava fazer tudo e a Paola também tentava fazer tudo. Apesar de ter outros fotógrafos com a gente, talvez aquela questão de delegar, que a gente tem essa dificuldade, eu confio nela a ponto de delegar, vamos dizer assim, uma função de fotografia, e ela ao mesmo tempo confia em mim pra eu estar... Eu olho pro Roberto, eu sei o que ele tá fazendo, sei o que ele tá pensando ali, pra onde que ele vai, e aí às vezes a gente... É engraçado, né? Você vem me mostrar uma coisa, eu já sabia que ele tava fazendo aquela coisa, né? Bem legal. Isso já é uma coisa, tipo, meio que um time que vem jogando faz tempo, né? Por isso que é tão fácil assim. A gente já tem uma sintonia muito grande. E aí, desses 270, 280 casamentos que vocês fizeram, muitos foram inesquecíveis, né? Muitos foram premiados até, mas tem um que eu acho que talvez tenham feito, seria o AW e o DW, né? Vocês hoje são reconhecidos, ou pelo menos têm um nome aí nas redes sociais, devido a um casamento, talvez o casamento do ano, né? Foi tão divulgado, tão visto aí por todo mundo e também pela galera que acompanha as redes sociais, que é o casamento de um dos maiores youtubers do Brasil. A gente não vai falar especificadamente, assim, só desse casamento, também para não encher a bola de vocês, mas existem algumas curiosidades que talvez nós, como fotógrafos, gostaríamos de saber. Tudo bem a gente falar sobre esse assunto? Tudo bem? Sim. Antes de mais nada, acho que talvez a primeira pergunta que todo mundo faça, como é que foi, né? Como é que, assim, você recebeu um telefonema dele de repente, alguém que é da assessoria dele já conhecia vocês e fez todo o contato? Como é que foi o processo, contratação aí para poder fotografar esse casamento? Então, na verdade, a gente não sabia que era o casamento deles em nenhum momento, né? A gente ficou sabendo depois que eles fecharam e tal. Quem fechou foi o cerimonialista deles, que entrou em contato com a gente, como qualquer cerimonialista entra, tipo, olá, eu preciso de um orçamento para um casamento no dia X. Que vai ser no Nordeste. Né? No Nordeste, né? Na Capela dos Milagres. Preciso que vocês me passem todos os detalhes do orçamento, do deslocamento. E passem um portfólio também. E um portfólio também. E aí a gente passou. E eu fiquei conversando com ele, né? Tipo, se ele precisava de mais alguma coisa, porque esses destinations, essas coisas têm a questão de deslocamento, essas coisas, né? Que a gente cobra. E aí ele falou, não, tá tudo bem, eu vou estar com o casal, vou apresentar o portfólio, o orçamento e dou um feedback pra vocês. Mas em nenhum momento foi falado o nome do casal. E aí daí uns dias ele entrou em contato comigo e falou, Paola, a noiva adorou o seu trabalho, eles querem fechar com vocês. Aí nessa hora eu já falei, ai, que legal, eu quero conhecer, porque a gente é muito ligado em conhecer o casal. Então eu falei assim, Aí ele falou assim, entra no YouTube aí, digita. Não, cara, aí ele falou assim, aí eu falei, vamos criar um grupinho no WhatsApp, que eu já imaginei, o cerimonial me pediu de Curitiba. Aí o casal foi encontrar com o casal no Nordeste. Falei, então, eles não são de Juiz de Fora, de algum lugar perto. Falei, vamos fazer um grupinho no WhatsApp, só pra falar um oi, eu sou fotógrafo e tal. Ele falou assim, Paola, então, eu vou pedir pra você me mandar o contrato, a conta e tal, mas agora, por enquanto, vocês não vão ter contato do casal, depois eu te explico por quê mais pra frente e tal. E aí, lá na frente, tipo um mês depois, que eles fecharam a notícia, a gente recebeu meio que em dezembro, o contrato foi feito ali no início de janeiro, aí eu pedi os dados do contrato. Ele, não, mas me dá a sua conta primeiro que eu te mando os dados. Aí eu mandei a conta. Que é cliente bom assim, né? Eu falei assim, cara, eu preciso dos dados, mas tá pedindo a conta, toma a conta e eu preciso do nome, CPF, identidade, blá, blá, blá. Aí ele falou, ele pagou aí pra você e tal, eu, Whindersson Nunes e a Luísa Sonza, e é isso. Aí eu quase caí da cadeira. Eu ia até fazer uma pergunta, óbvio, né, que pelo que você falou já não deve ter acontecido, por saber que era um casamento astronômico, se de alguma forma isso faria diferença pra vocês na hora de passar o valor, sabendo de toda isso, não é nem questão de, só porque ele tem mais dinheiro eu vou cobrar mais caro, mas sabendo de todo o contexto, né, tudo que acontece em volta de um casamento como esse, se teria um aumento ou alguma diferença no contrato por tudo que acontece em volta, que pode ou não atrapalhar o trabalho de vocês. Não teve diferença nenhuma. Na verdade... O que aconteceria, por exemplo, se fosse o cara, é uma festa maior, a gente teria que levar mais um fotógrafo, aí seria cobrado esse valor do fotógrafo extra e tal. Foi até o caso, o Vitor, que foi cobrado,
exatamente. E foi cobrado, então assim, independente de forma, de quem seja. Na verdade, independente de qualquer casamento, todo casamento tem o mesmo grau de importância. A gente frisa muito isso. Porque às vezes as noivas mesmo ficam assim, o casamento de fulana de tal, o casamento pra noiva, pro casal, é único, sabe? Então, a gente nunca é a favor dessa coisa de tipo, eu vou cobrar mais de um, menos do outro, menos daquele outro. A gente não é a favor disso, porque eu acho que o casamento, a gente foi pro casamento, a gente sabia que é uma responsabilidade muito grande, todos são. Todos têm a mesma responsabilidade, mas a gente sabia que lá a gente ia ser mais visado, mais visto. Mas a gente entrou pensando o seguinte, é um casamento de duas pessoas que se amam. A gente vai fazer o que a gente faz. E foi essa a nossa cabeça indo pro casamento. Houve alguma recomendação do cerimonial ou de outra pessoa que fosse diferente do que vocês fazem normalmente no casamento? Não. Eu não lembro de foi ter tido, um relacionamento muito tranquilo, cerimonial muito bom. Não teve nenhuma logística diferente assim, né? do protocolo de casamento. A gente fez o making off, o Roberto fez do Wing, eu fiz da Lu, fui pra igreja com ela, chegando lá, depois teve umas fotos deles, né? Um ensaio normal antes de ir pra balada. Eu já sabia que seria uma festa com extensão maior. Por isso a gente levou mais um fotógrafo pra dar um suporte. E o público de famosos, como é que é lidar com essa turma? Cara, então, muito bacana. Eu não conhecia quase ninguém, então assim, na verdade ninguém, né, de uma certa forma. Eu não sou muito ligado nessa coisa de Roberto famoso, então assim, eu não sabia quem que era quem, realmente. Eu acho que a Paola talvez até sabia um pouco mais. Eu conheci um pouquinho mais, o Vitor sabia de todo mundo. Mas pra mim, eu olhava e falava, esse deve ser famoso, né, eu conheço também. Mas na verdade era mais fácil falar, eu acho que esse não é famoso, né? Era bem por aí, mas no geral, assim, as pessoas eram muito legais, né? Sim, todo mundo muito legal. Super tranquilo, assim, a gente não sentiu nenhuma dificuldade por ser famosos. E assim, também... Eu acho que todo mundo tava vivendo muito casamento ali, então não tinha essa coisa de eu sou famoso. Mas o trabalho depois do casamento, enquanto o casal tava indo pra lua de mel, vocês também estavam fazendo uma outra lua de mel, praticamente, né? A gente aproveitou pra esticar lá no Nordeste, né? Já tava lá. E antes disso a gente tirou uns dias, né? Que a gente tratou muitas fotos e mandou pra eles, porque realmente tem esse... Isso foi um pedido, né? O pessoal lá dos empresários pediu pra gente enviar fotos, então no dia seguinte já tinha um monte de fotos lá disponíveis pro pessoal, principalmente fotos sociais, com as posadas. A gente separou também uma seleção deles, e, enfim, mandou pro pessoal lá da assessoria. Isso é uma coisinha que sai um pouquinho do normal, né? Que normalmente a gente tem uma época pra fazer backup, depois selecionar com calma, mas esse teve que ser um pouco às pressas. Aí foi uma prévia bem grande naquela semana e depois realmente a gente voltou e fez normalmente, como a gente sempre faz. Entrou na fila de tratamento e a gente entregou no prazo certinho. É rico, mas não tem privilégios. Igual a gente comentou, né? O casamento, independente da proporção que ele tem, ele pra gente é um casamento que a gente vai procurar fotografar da melhor forma possível. Maior dedicação que a gente puder. A gente encara muito, é muito engraçado. Antes a gente sonhava com o nosso casamento e hoje a gente fica lembrando do nosso casamento. Acho que como noivos a gente cresceu como fotógrafo, com certeza. Né, quando a gente foi noivo. A gente viu o tamanho da importância, a gente vê as nossas fotos o tempo todo, a gente vê o nosso vídeo também, né? Falando da galera do vídeo, a gente vê o nosso vídeo, vê as nossas fotos o tempo todo. A gente conseguiu entender o que as noivas querem, o que o casal quer, o que é importante, sabe? Porque às vezes quando você nunca casou, né? Você não tem esse relacionamento, eu acho que passam umas coisas que você não dá tanta importância, que tem um grau de importância muito grande. Às vezes, se você não é casado, às vezes você prefere o artístico do que o sentimento, né? Seria mais ou menos esse. Também. Ou você não dá tanto valor pra uma foto com um ente, né? Tipo assim, você prefere pegar um fotojornalismo ali, a criança caindo, do que dar atenção às vezes uma foto social, com a avó, com a mãe. Você tem que dar uma atenção pra essas fotos bem grandes. Foi muito importante, assim, o nosso casamento passar pelo... Até porque no dia do casamento, a nossa cabeça em nenhum momento foi... Nós somos fotógrafos de casamento. Nós fomos noivos mesmo. E assim, em nenhum momento a gente pensou, tipo, o que o pessoal tá fotografando, o que o pessoal tá filmando. Nada. Nada, a gente se entregou ao dia. Se entregou completamente. E realmente a gente viu todos os anseios, todas as... o que os casais passam,
né? Aquela história de se colocar à frente da câmera é verdade. Sim, é Sim, verdade. totalmente. E falando só desse casamento que ficou super famoso aí pelas redes, o que isso ajudou no marketing de vocês, né? No negócio de vocês? Mudou muita coisa ou manteve assim? Porque, como a gente sabe, nem sempre divulgam tanto o nome do fotógrafo do casamento, as coisas se mantiveram nos lugares. Sabe o que a gente achou muito legal? O apoio que a gente recebeu de todo mundo. Muitos fotógrafos do Brasil inteiro marcavam a gente o tempo todo em publicações de blogs, de todas as publicações, ou apoiaram falando, olha que legal que são eles que estão lá, e a gente achou isso muito legal, assim, a gente não esperava isso, sinceramente, até a oportunidade de agradecer a cada fotógrafo que mandou mensagens legais e que E não só fotógrafos. E não só fotógrafos, todo mundo. Pessoas que, assim, desde a época de balada do portal, também desde sempre, que pessoas que a gente nunca acompanhavam. imaginou. Ou também. que às vezes a gente, exatamente, que nem imaginava, chegaram, mandaram mensagem de apoio mesmo, foi, assim, surreal, assim. Muito... Foi, com certeza, foi o ponto mais positivo. Né? E com certeza, assim, deu uma visibilidade muito grande. A gente gosta muito de fotografar casamentos fora, né, os chamados destinations. A gente gosta dessa experiência, porque a gente gosta muito de viajar e tal, então eu acho que é legal que muitas pessoas do Brasil inteiro, de fora, de vários lugares, conheceram mais o nosso trabalho, né, tiveram acesso. Então, com certeza, deu uma visibilidade legal. Já estão colhendo os frutos? A gente tá, né? Sim. Eu não sei ponderar, exatamente. A gente não mensurou isso, assim, a gente continua, né? A gente continua sendo nós mesmos. Muita gente perguntou isso, Petroca, é até legal falar. Falou assim, depois do casamento do Whindersson, vocês mudaram de patamar. Não, gente, a gente é a mesma pessoa. Ele mudou de patamar, né? Não, a gente tá igual ainda. A gente é fotógrafo, ele é famoso, a gente é fotógrafo. Então, o pessoal falou assim, tá famoso. Não, ele tá famoso, gente. A gente continua a mesma coisa, a nossa proposta nem mudou, a gente nem mudei as fotos ainda da proposta. É verdade. Tem noção. Porque a gente é fotógrafo, não tem muito tempo. Então, a proposta é a mesma, a gente é a mesma pessoa, a gente não mudou. Eu acho que um ponto que, agora talvez mudando um pouquinho, mas que foi muito importante durante a nossa trajetória, foi que sempre, independente às vezes do casamento que a gente fazia ou das oportunidades que iam aparecendo, a gente sempre se manteve com o pé no chão, com o máximo de humildade, pra, tipo, sabendo que a gente não é ninguém, sabe? Tipo, realmente, assim, tem muita gente com muita qualidade no mercado de fotografia de casamento ou de outros, que a gente não era superior aos outros por ser... Não foi escolhido por ser superior. A gente foi escolhido. Que legal, que bom, que por ter se identificado com o estilo. Mas tem que ter um pé no chão. Você não tem que deslumbrar ou que se achar por causa disso. Eu acho que muita gente, às vezes, tropica aí na vida porque, às vezes, sobe no salto alto e não era pra ter subido, entendeu? Isso é bacana. E talvez, acho que o aprendizado mais importante, né? Eu brinco, às vezes, quando o pessoal fala, você é conhecido. Eu sou conhecido entre os fotógrafos porque tem um programa que leva informação a todos os lugares do mundo, se necessário. Mas eu sou entre os fotógrafos. Os meus clientes não sabem que eu tenho o programa ou quanto as pessoas me conhecem. Eles me contratam porque ou gostam de mim ou gostam da minha fotografia, né? Não porque eu sou conhecido entre os fotógrafos. Isso é legal. De uma mesma forma que nem o Roberto entra lá no casamento e não conhece ninguém que tava lá, é mais ou menos colocar a pessoa aqui, eu tô usando só uma comparação. A pessoa que chega lá e se apresenta pro Roberto e ele fala, tá bom, quem é você? Meio que coloca o cara no lugar dele e fala assim, eu sou uma pessoa normal também, né? Também posso aproveitar uma festa sem toda a badalação que tem normalmente no meu dia a dia. E esse negócio do pé no chão é muito importante. É outra dica pro caderninho. A gente faz uma chamada oral no final do programa pra ver se acompanharam todas as dicas. Isso, vai dando uns vizinhos ali. E só pra terminar o bate-papo, que tá muito legal, né? Conhecer esse mundo da fotografia de balada. Muito provavelmente no casamento deles, vocês devem ter aproveitado muito do conhecimento adquirido, né? Sim, com certeza. A balada pegou, o casamento foi animadíssimo. Foi. A gente imagina como seja, ainda mais com muitos famosos e principalmente alguns que são da área da música, estavam lá. Mas eu tenho que perguntar pro Roberto, se ele fez o making off do Whindersson, ele tem que ter feito uma pergunta não, várias. Roberto, você vai abrir um canal no YouTube com as dicas do Whindersson?
Rapaz, vou te falar que não vou. Acabar não vou abrir, não. Eu acho que não tem jeito com a coisa, não, viu? Mas ele, eu, com certeza, o cara manda bem mesmo, viu? Porque cada piada que ele soltava no making off e o Tiro-Lipa também, Tiro-Lipa também. Que eu também não conhecia, inclusive. Olha que doideira. O Roberto mora, gente, em outro planeta. Deixa eu contar uma curiosidade pra vocês. Cara, eu não O vejo primeiro televisão. casamento que a gente participou, o Roberto nunca tinha ido em um casamento na vida. Ah, é. Olha que legal. O Roberto foi e falou assim, como é que é casamento? Então, o noivo vai entrar, vai trocar aliança, vai ser assim, vai ser assado. Ele, então tá, então vamos lá. Gente, Cara, que doideira. E foi. Você imagina, você não tem nem noção como é que é o negócio. O Roberto vive a adrenalina da primeira vez, quase todo evento. muito legal. A questão do making off foi muito legal, assim, foi bacana, que tipo, o pessoal brincou muito, né? Muita zoação. Torna as coisas leves, né? Torna as coisas leves, com certeza. Bom, gente, a gente já conversou bastante sobre fotografia de balada, já conversou sobre o casamento do ano. Quero agradecer de coração a disponibilidade de vocês em compartilhar um pouquinho dessas experiências, dessas histórias. Deixar, lógico, pra galera que nos acompanha, os contatos de vocês, pra eles tirarem alguma dúvida, sem perguntar do casamento, óbvio, né? Dicas de como fazer uma foto na balada, de que equipamento usar, o que eles faziam durante os eventos e, óbvio, se tiver alguma dúvida sobre casamento, eu também acredito que vocês irão responder. Então deixe os contatos para você, onde é que a galera pode conhecer mais o trabalho de vocês e pode tirar as dúvidas aí, caso tenham depois desse episódio. Então, vou falar primeiro do estúdio. Nosso Instagram é @estúdiomegazap, estúdio com E. Se mandar mensagem lá, tanto eu quanto o Roberto, a gente tá sempre olhando, então a gente pode responder qualquer dúvida que vocês tiverem. De vez em quando o pessoal manda, né? A gente acha super legal. Sempre que a gente pode, a gente conversa um pouquinho. E tem os nossos pessoais também, se quiser falar com a gente. Eu quero falar só com a Paola. Tem o Paola, @Paola_Vidal com 2 L's. Dicas pra fotografar o crush na balada, com a Paola. Dicas pra pegar o crush. Fotografei, peguei, casei. Ele me levou fotografia ainda. Ainda levei ele pra fotografia. Olha Então, que doideira. a gente Pensando pode... assim, é loucura. Mas o meu pessoal é Roberto Valim, com 2 L's e M no final. Se quiser mandar alguma coisa por lá também, vai ser um prazer. No que a gente puder ajudar. Nosso site é estudiomegazap.com.br, né? Hoje o pessoal pede contato, a gente passa o Instagram, né? É o novo cartão de visita. É o novo cartão de visita. Mas o site também tem o blog lá, né? Que a gente compartilha alguns casamentos, conta as historinhas do casamento, põe bastante fotos. Então, quem quiser conhecer mais a fundo o nosso trabalho, dá uma olhadinha no blog. E quem quiser conhecer geral, tem o Instagram. Muito bem. Então, galera, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. E pra quem tá ouvindo, boa balada, mesmo sendo segunda-feira. A gente que agradece aí. E espero que as pessoas tenham absorvido dicas legais, tenha sido bom pra elas. Sim, será. Um grande abraço e até mais. Abração. Obrigada.